Você sabia da ligação entre Miles Morales e pecadores? Queria te dizer, há um tempão, não vai machucar, se liga, irmão. A outra versão já tava pronta, YouTube é da flag, tive que fazer outra. Deixa o like, mano, deu mó trabalhão. Aproveita e me segue e se inscreve então. Se inscreve então. Se inscreve! Não desse jeito. Se não fosse o fracasso de Donald Glover tentando ser o Peter Parker, Pecadores não existiria. E aí, eu sou a Lê do Cartola, e vocês estão ligados nessa conexão muito maluca que existe na indústria? Antes de tudo, aquele pacote básico. Se inscreve, deixa o like, me segue nas minhas redes, ativa o sininho, você sabe. Pra explicar tudo isso, eu vou ter que voltar um pouquinho no tempo. Acho que todo mundo sabe que ali nos anos 2000, nosso Homem-Aranha era o Donald... Acho que todo mundo sabe que ali nos anos 2000, nosso Homem-Aranha era o Tobey Maguire. O melhor Homem-Aranha, diga-se de passagem. E por mais que o primeiro e o segundo filme tenham sido super bem sucedidos, tanto de público quanto de crítica, o terceiro foi uma bagunça. Basicamente, a Sony queria que o Sam Raimi, que era o diretor, colocasse uns personagens que ele não tava querendo usar na história. Vulgo Venom. Por contrato e obrigação ele teve que colocar, e isso transformou um filme numa parada super inchada e meio confusa narrativamente, o que fez com que o filme fosse mal de bilheteria e de crítica. E por mais que o Homem-Aranha 4 já tivesse confirmado, os planos foram por água abaixo e a Sony anunciou em 2010 que ia fazer um reboot. Nesse mesmo ano, Donald Glover começou uma campanha no Twitter, o hashtag Donald Glover for Spider-Man. Isso foi muito viral e teve um apelo muito grande. E galera, para as gerações mais novas que estão me acompanhando, eu não sei se vocês conseguem ter uma dimensão disso, só que hoje em dia é muito mais difícil alguma coisa estourar fora de alguma bolha nacional ou internacionalmente. Por exemplo, acho que vocês já devem ter passado por isso, de conhecer ou ficar sabendo de um influencer ou youtuber que tem, 5 milhões, 10 milhões de seguidores de algum nicho que não é o seu, e você não fazia ideia da existência dessa pessoa, tá ligado? Em 2010, isso não acontecia. Enfim, a campanha viralizou pra caralho nos Estados Unidos naquela época. E também vale lembrar que em 2008, o Barack Obama tinha sido eleito presidente nos Estados Unidos, o primeiro presidente negro da história daquele país racista. Então tava muito em alta na cultura pop essa parada da identidade afrodescendente, afro-americana. Dito isso, o escolhido não foi o Donald Glover pra fazer o Peter Parker, e sim o Andrew Garfield. Caramba, Lê, o Peter Parker? Sim, porque o Miles Morales só surgiu em 2011 como resultado da viralização dessa campanha do Donald Glover. Inclusive, durante alguns anos após, ele foi o dublador oficial. Susto, caralho. Inclusive, durante alguns anos, ele foi o dublador oficial do Miles em jogos e desenhos. E até hoje ele tá muito atrelado à cultura do Homem-Aranha no cinema, tendo participado de filmes como o Homem-Aranha de Volta ao Lar e o Aranhaverso 2. Agora, paralelamente, em 2009, um ano antes da campanha viral do Donald Glover, estreava uma série chamada Community na NBC. I'm saying you're a football player. It's in your blood. That's racist. Your soul. That's racist. Your eyes. That's gay. That's homophobic. That's black. That's racist. Damn. É uma das minhas séries favoritas, uma série de comédia que, a propósito, foi criada pelos irmãos Russo, de Vingadores, e pelo Dan Harmon, de Rick and Morty. Ele é o criador que não foi preso. E a série acompanha um grupo de 7 estudantes e amigos, assim, meio disfuncionais, que estudam numa faculdade pública lá nos Estados Unidos. Diferente do Brasil, lá nos Estados Unidos as faculdades públicas são bem sucateadas. Aqui no Brasil é o oposto, né? A faculdade pública é a foda, e lá nos Estados Unidos as pagas, né, as particulares são da hora. Por isso que muitos filmes que vocês assistem tem aquele papo de tipo, guardar dinheiro pra faculdade, poupança da faculdade. E o compositor principal dessa série, Community, era o Ludwig Göransson. Eu acho que pronuncia assim. Você pode não conhecer esse branquelo, mas você já ouviu alguma coisa que ele fez. Depois eu volto a falar dele. E um dos caras que mais despontou a carreira, assim, depois dessa série, foi o Donald Glover, que é do elenco principal. Ele também é acreditado como roteirista, enfim, ganhou notoriedade, ganhou vários prêmios com a série, e em determinado momento ele resolveu sair da série. Eu não vou dar spoiler de quando exatamente foi, dentro da história da série, mas ele levou o compositor junto. Por quê? Ele queria focar na carreira musical dele. E assim surgiu Childish Gambino. Durante esses primeiros anos, ele fez álbuns muito bons e muito bem conceituados de rap, hip hop, falando sobre a comunidade negra, sobre cultura, sobre muitas coisas, mas foi com o álbum Awaken My Love de 2016 que ele saiu desse nicho. Você certamente conhece essa capa.
Não conhece? Que tal uma música? Ah não, e essa aqui? Enfim, esse álbum foi um sucesso, muita gente conhece ele é super bem conceituado, ganhou inúmeros prêmios. Here's the clean signal. And then for Redbone. To make it a little cooler, I added this Echo Boy triplet delay, 8-note triplet. E agora a gente entra no terceiro e último nome dessa história maluca. Paralelamente, um outro artista vinha despontando nessa época também. Ryan Coogler tinha feito um filme chamado Fruitvale Station, que é um filme que teve bastante sucesso de crítica, porque traz muito dessa realidade urbana, um quê bem realista na hora de filmar, de escrever, de atuar, de dirigir, e fala sobre a história de um cara relativamente comum, negro, que vive num subúrbio americano, enfrentando o que um cara comum negro enfrenta no subúrbio americano. Esse mesmo diretor, em 2015, caiu de cabeça no cinema mainstream de Hollywood com Creed. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. Donald Glover e Ryan Coogler fazem parte do mesmo movimento do cinema americano que surgiu nesses últimos anos, que é uma revolução criativa, trazendo mais diversidade para os filmes e transformando a comunidade negra em gêneros cinematográficos. Sabe o que mais esses dois caras compartilhavam? O branquelo. Ludwig também despontou depois de fazer a trilha sonora de Creed, e ele virou figurinha carimbada nos filmes do Ryan Coogler depois disso. E em 2018 esse cara produziu uma outra música com Donald Glover que eu também acho que vocês conhecem. No mesmo ano o cara fez a trilha sonora de Pantera Negra e This Is America. Enfim, de 2018 para 2019 ele ganhou o primeiro Oscar dele com a trilha sonora de Pantera Negra, que também é do Ryan Coogler. Depois ele ganhou o Oscar por Oppenheimer e mais recentemente, em 2026, por Pecadores. And played it like this. Makes you be able to use the guitar almost like a voice, where you can... O branco mais negro de Hollywood. Resumindo, Donald Glover, querendo ser o Peter Parker, deu origem ao Miles Morales enquanto ele estava na série de Community em 2010. Saiu da série que o revelou para poder focar na sua carreira musical, levando o produtor da série, Ludwig Göransson, e provavelmente fazendo com que outros artistas desse mesmo movimento quisessem trabalhar com esse cara, tipo o Ryan Coogler e o Jordan Peele, responsáveis por muitos dos filmes mais relevantes dos últimos 10 anos. E que no fim, talvez nunca tivessem acontecido se a Sony não tivesse estragado Homem-Aranha 3. Somebody take me.